Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para a apresentação do nosso podcast, que estuda o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos continuar no tema da semana passada, que trata dos anjos guardiões e dos espíritos protetores. E esse assunto está lá no capítulo 9, da parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata exatamente da intervenção dos espíritos que estão desencarnados aqui no nosso mundo corporal. E dando sequência, então, ao tema, nós vamos lá na questão 505, quando é perguntado se os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os das pessoas que usaram esses nomes. Vejam que a pergunta, ela fala de espíritos protetores que tomam nomes conhecidos. Então, aqui já está descartado a situação em que um espírito inferior toma um nome conhecido, né? Não é essa a pergunta. Então, aqui eles não vão tratar de quando um espírito inferior toma um nome conhecido, porque ele faz isso muitas vezes para dizer alguma coisa que ele nem sabe, mas ele quer que as pessoas aceitem como verdade. Não é essa a pergunta. A pergunta é os espíritos protetores. Então, a resposta é que nem sempre, ou não, os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos, eles não são sempre as pessoas que estiveram encarnadas com esse nome, né? Então, eles tomam muitas vezes o nome de um espírito que é simpático a ele, ou que muitas vezes, na maioria das vezes, frequentemente, ele vem em nome desse espírito para dar aquela mensagem, né? E aí ele se apresenta, então, com o nome de quem o enviou, né? Daquele espírito simpático a ele, que enviou ele em seu nome, ou que ele tem autorização para usar o nome daquele espírito. Como nós precisamos de nomes, né? Como a gente dá muita importância para quem foi que deu a mensagem, quem foi que deu o conselho. Então, como a gente dá muita importância para isso, eles tomam um nome que a gente vai confiar naquilo que foi dito, né? E como muitas vezes o espírito protetor ele não pode cumprir uma missão pessoalmente, ele via um outro espírito, né? E esse espírito age e se identifica como ele. E não tem nada de mais nisso, porque ele está em nome desse espírito realizando. Então, tomando por exemplo, né, pode acontecer de um espírito se apresentar como Santo Agostinho e ele não ser exatamente Santo Agostinho, mas ele estar ali por ordem de Santo Agostinho para fazer uma missão que Santo Agostinho naquele momento não pode realizar. A pergunta seguinte é: quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, né? Não haveria por que nós não reconhecermos ele. Então, frequentemente, a gente já conhecia ele antes de reencarnar, e quando a gente retorna à vida espiritual, se a gente tem condição de estar com ele, nós vamos reconhecê-lo, porque já o conhecíamos, né? E porque não há nenhum mistério em ele se apresentar para nós, já que ele é o nosso espírito protetor, né? Então, às vezes a gente até pode acontecer de nem ter tanta condição assim de sintonizar com ele, mas através dos méritos deles a gente conseguir vê-lo e reconhecê-lo. Na questão seguinte é perguntado: os espíritos protetores pertencem a todos a classe dos espíritos superiores? Ou pode acontecer de um espírito protetor ser de uma classe média, né? Um exemplo aqui na pergunta: pode um pai vir a ser espírito protetor do seu filho? Aquele que foi pai aqui durante a encarnação? Então ele responde que ele o pode, mas a proteção, ser um espírito protetor, pressupõe que o espírito tem algum grau de elevação, né? Um poder ou uma virtude a mais concebida por Deus, né? Que ele adquiriu através de seus merecimentos. Então, o pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. Então, eu estou dizendo, sempre que um espírito age no sentido de proteger o outro, mas ele não tem aquela evolução necessária, ele vai acabar sendo também protegido por alguém mais elevado.
Porque o espírito protetor, como disse na questão anterior, ele pressupõe, né, que você tenha um pouquinho mais de virtude. Então, mesmo que um pai venha depois do desencarne a ser o protetor do filho, isso não quer dizer que ele também não vai ter um espírito protetor que vai ajudar ele, inclusive, nessa missão, em que vai ter um grau um pouco melhor de evolução moral. 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e lhes sobrevivem ou continuam reencarnados? Então, o espírito que desencarna aqui sobre a Terra em boas condições, ele ainda tem um poder mais ou menos restrito, né? O fato dele ter reencarnado, se ele não estava numa missão, já coloca ele numa posição muito similar a todos os espíritos que vivem aqui. Então, a posição que ele vai se encontrar depois da morte não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Ou seja, quem esteve encarnado sobre a Terra, normalmente não tem uma posição tão privilegiada assim, quando desencarna, a ponto de ter uma liberdade de agir como espírito protetor, né, protegendo os que ficaram aqui. Normal é que os que ficaram aqui sejam e continuem sendo protegidos pelos seus próprios espíritos protetores, né, que têm essa condição de agir com maior liberdade. Questão seguinte, 509. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aquele dos homens mais avançados? Então, a pergunta é se um espírito inferior tem um espírito protetor, né? Deus não age diferente com ninguém, né? Seja inferior ou superior, cada homem tem um espírito que é seu protetor, né? Mas a missão desse espírito protetor, ela é relativa ao que se quer, ao objetivo que se quer. Então, num espírito inferior, o objetivo talvez seja só fazer com que ele ceda um pouco na sua maledicência e se torne um espírito sem tantos vícios, né? Já um espírito mais adiantado, ele vai ter objetivos bem maiores, de cumprir talvez alguma tarefa. Então, o espírito protetor, ele sempre é escolhido de acordo com o objetivo que aquela encarnação tem para ser realizada. Então, eles dão um exemplo aqui, dizendo que uma criança que começou a aprender a ler, né, as pessoas não vão dar para ele um professor de filosofia, né, porque vai ser um professor que vai ter coisas para ensinar que ele não vai entender. Eles têm que dar um professor que seja um professor que ensine séries iniciais, que ensine a ler e escrever. Então, o progresso do espírito familiar segue sempre o do espírito protegido. Se o espírito protegido tem muito pouco progresso, o espírito familiar não precisa ser tão evoluído. Se o espírito protegido tem muita evolução, o espírito familiar, não, o espírito protetor, precisa também ter uma evolução superior a isso. Então, uma explicação que os espíritos nos dão é que tende vós mesmos um espírito superior, que vela por vós. Podeis a vosso turno virdes a ser protetor de um espírito que vos é inferior, e os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito além do que comporta sua natureza e o grau que alcançou, tanto para o protegido quanto para o protetor. Deus vai sempre pedir conforme o grau de perfeição que ele já alcançou. Então, nós sempre podemos ser úteis, né, realizando tarefas por espíritos que estão ainda com uma evolução menor que a nossa. 510. Quando o pai que vela pelo filho veio a reencarnar, vela ainda por ele? Vejam que foi perguntado antes, se o pai podia ser o protetor do filho, foi dito que sim, né? Então, agora a pergunta é, e daí se esse pai agora tem que reencarnar? Como é que ele faz? Ele continua sendo o espírito protetor? Daí ele responde que isso é mais difícil, né? O que acontece normalmente é que ele convida, né, um espírito simpático para continuar fazendo a sua missão. E eles acrescentam, os espíritos normalmente não aceitam missões que não podem cumprir. Então, se ele está sendo o espírito protetor de um espírito encarnado, normalmente ele vai fazer uma análise se ele não vai precisar reencarnar durante a vida daquele que quer ser protegido. Se ele precisar reencarnar, ele não vai ser o espírito protetor. Ele vai ser na medida em que ele consiga cumprir até o fim, ou seja, que ele continue na erraticidade até o seu protegido desencarnar.
Esse é o normal, né? Mas se acontecer, o espírito protetor precisar encarnar, ele vai convidar um espírito simpático para continuar a sua tarefa. Porque nós, quando estamos encarnados, nós não temos essa condição de nos dedicarmos totalmente a proteger um espírito que também está encarnado. Né? Então, é a explicação que os espíritos vão nos dar depois, dizendo que o espírito encarnado, sobretudo nesses mundos como o nosso, que a existência é muito material, ele fica muito preso ao corpo. Então, ele não consegue ser inteiramente devotado à sua encarnação se ele não tiver realmente preso ao corpo. Estando preso ao corpo, ele não consegue também se devotar a ser protetor de ninguém, porque ele vai estar boa parte em vigília e sem condição nenhuma de proteger ninguém. Então, não consegue fazer essa proteção pessoalmente. Por isso, então, que aqueles que não são bastante elevados são eles mesmos assistidos por espíritos que são superiores, que foi dito. O pai pode ser protetor do filho, mas ainda assim o protetor dele será um outro espírito mais evoluído. De tal sorte que se falta, então, a proteção do pai, essa proteção passa a ser dada pelo espírito esse, que é mais superior e que, portanto, não vai reencarnar e vai continuar assistindo, talvez, aquele que era, então, protegido do primeiro. Então, dificilmente um espírito vai estar encarnado e trabalhando na missão de proteger outro espírito encarnado. 511. Além do espírito protetor, o mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal. É aquela ideia que a gente tem, que a gente já sabe que é errado, né? Que se há uma coisa boa, tem que ter uma coisa má, né? Na verdade, o mal é a falta do bem. Então, esse termo não existe. Então, eles dizem, ligado não é um termo. Nós não temos nenhum espírito mal ligado a nós. Nós temos um espírito protetor ligado a nós. Mas é verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram oportunidade. Então, se nós demos oportunidade ao espírito do mal, ele pode vir a ser ligar a nós. Mas essa ligação, ela é uma ligação que nós estabelecemos, não é uma ligação como do espírito protetor, que todos nós temos que ter um. Né? Então, quando um espírito mal se liga ao indivíduo, ele faz porque ele quer fazer o mal, né? E ele é escutado, né? Ele é, vamos dizer assim, é consentido que ele se ligue pelo próprio indivíduo. Então, não há uma luta entre o bom e o mal, né? O que existe é que o homem é que pode deixar imperar a sugestão do espírito bom e as sugestões do espírito mal, como a gente já viu no passado. Mas nós só temos o espírito protetor, que esse é ligado a nós para toda encarnação, é uma missão. Então, a gente pode se ligar a espíritos imperfeitos ou espíritos do mal, conforme nós venhamos a simpatizar com maus pensamentos, simpatizar com maus ações, né? Nos deixar, muitas vezes, levar pelo desassossego, pelos vícios, aí nós acabamos arrumando também um mau espírito que fica ali, ou até mais de um que fica nos perturbando também. Podemos ter vários espíritos protetores? A resposta é que cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem os que assistem no mal. Então, sim, nós podemos ter vários espíritos protetores. Ainda assim, haverá um que ocupa especificamente essa função. Né? Mas poderão haver outros que são simpáticos que também nos protegem. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Algumas vezes. Algumas vezes ele pode até estar cumprindo uma missão temporária. Né? Mas mais frequentemente não são solicitados senão pela semelhança dos nossos pensamentos e sentimentos também. Né? Então, o espírito simpático, a maioria das vezes, ele se aproxima de nós porque ele tem pensamento e sentimento semelhante ao nosso. Mas algumas vezes ele pode ter uma missão temporária também. Dessa questão, resultou outra que diz, parece disso resultar que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus. Isso aí nós já vimos, né? O espírito simpático, ele vai simpatizar com o que a gente é. Se a gente é bom, os nossos espíritos simpáticos vão ser bons. Se nós somos mal, nossos espíritos simpáticos vão ser mal. Espírito simpático é espírito semelhante, então eles vão ser semelhantes a nós. Então a resposta é sim. O homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Volto a dizer, porque
Espírito simpático quer dizer espíritos semelhantes. Então, nós vamos encontrar sempre espíritos semelhantes a nós. Na questão seguinte, pergunta: os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Então, aqui responde que existe diferença na proteção e na simpatia, né? Ou seja, dá a entender que são coisas diferentes. Né? Espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores. Dá-lhes o nome que quiser, né? O espírito familiar é antes o amigo da casa. Então, nós temos o espírito familiar, que é o amigo da casa, nós temos o espírito simpático, que é aquele que é semelhante a nós e pode ser bom ou ser ruim, e nós temos os espíritos protetores que cumprem uma missão durante toda a nossa encarnação. E aqui, então, o Livro dos Espíritos traz uma explicação desses 4 tipos de espírito, né? Então, o espírito protetor, que é de uma natureza superior relativamente à natureza do protegido, e ele tem uma missão de ajudar o homem a progredir enquanto ele estiver encarnado. Então, esse é o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o espírito protetor. O espírito familiar é aquele que se liga a uma certa pessoa por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhe úteis, no limite do seu poder. Normalmente, o espírito familiar, já que ele é um espírito que ele quer fazer o bem, ele age por ordem ou com a permissão do espírito protetor. Vejam que aqui, quando a gente fala em espírito familiar, ele fala de laços. Então, esses laços eles não significam semelhança, eles significam laços. A gente já viveu junto, né? A gente já teve experiência junto e tem entre nós algum laço, né? E esse laço, ele, por parte do espírito familiar, ele faz com que esse espírito se sinta no desejo, né? De ser útil para o espírito outro que está encarnado. Então, aqui nós estamos falando muito da família espiritual, né? Aqueles espíritos que fazem parte das nossas relações na erraticidade. Já o espírito simpático, que é o espírito semelhante, pode ser bom ou pode ser ruim, os que se sente atraído por nós por uma certa semelhança. E, por fim, o espírito imperfeito, que foi aquele cogitado ali, que se liga também para nós, né? Ele se liga por uma iniciativa própria dele, né? O desejo dele é nos desviar do bem. E nós podemos sintonizar ou não sintonizar. Nós podemos aceitar a companhia deles ou não aceitar. Quando nós não aceitamos, é exatamente quando a gente não atende aos conselhos e sugestões que eles nos dão. A gente não se liga. Se a gente não entra nas sugestões dele de fazer coisa errada, a gente aborta essa ligação. Na questão seguinte é perguntado: o que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para compelir fatalmente à perdição, ou para guiá-los no bom caminho? Então, veja aqui que são 2 tipos de espíritos, né? O que se deve pensar de pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos, né? Para esses indivíduos podem ser espíritos imperfeitos, né? Ou espíritos perfeitos. Então, a pessoa que permite essa ligação. Então, diz: certas pessoas exercem com efeito sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Então, as pessoas, às vezes, se deixam fascinar por outras, né? É o que eles estão dizendo aqui. Às vezes, a gente se deixa fascinar por determinado indivíduo. Quando isso tem lugar para o mal, são maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugar, né? Que é um tipo de obsessão, né? Que é a obsessão mais grave ainda que a fascinação. Deus o permite para vos experimentar. Então, se nós nos deixamos fascinar, e essa fascinação, né, é no sentido de colher uma fascinação por um espírito que nos leva a fazer mal, nós estamos sendo subjugados por espíritos maus. E isso é uma possibilidade de nós sermos experimentados, né? É uma prova, nós podemos passar nela, nos afastando desses espíritos, ou podemos cair nela, né? Permitindo que essa influência permaneça por um longo curso. Mas pode acontecer também de nós nos fascinarmos por bons espíritos. Isso também acontece. O ideal é que a gente não nos fascinasse nem por bons nem por maus espíritos. Que a gente tivesse sempre o equilíbrio de buscar os bons exemplos. Na questão seguinte: nosso bom e nosso mau gênio poderiam se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais indireto? Eu discordo um pouco dessa pergunta, porque não existe o mau gênio, né? Só existe o bom gênio, só existe o espírito protetor, né? Os outros a gente aleatoriamente se liga a eles porque quer.
Então, mas vamos imaginar que a pergunta é: o nosso protetor e os nossos obsessores podem se encarnar junto, próximo a nós, e nos acompanhar mais diretamente? Então, isso ocorre algumas vezes. Frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então, isso vale para o obsessor e vale para o espírito protetor. O espírito protetor pode se valer de espíritos que estão ao nosso redor, que são pessoas boas, né? E aí eles encarregam esses bons espíritos, né? De acompanhar nossa vida de um modo mais direto. E também os nossos obsessores podem encarregar espíritos maus, que estão próximos a nós, né? Encarnados próximos a nós, para acompanhar a nossa vida de uma maneira que nos prejudique. Então, é sempre a lei de afinidade, né? É como se fosse a mesma situação que a gente se vê aqui quando está encarnado, né? Onde pessoas que nós querem mal podem mandar outras nos fazerem mal por estar mais próximos e vice-versa. Às vezes o pai, por exemplo, não pode acompanhar o filho, mas providencia que um tio, que um avô, que um conhecido cuide dele onde ele não pode estar. A situação é exatamente semelhante. 517. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? E a resposta: certos espíritos se ligam aos membros de uma mesma família, que vivem em conjunto, que estão unidas pela afeição. Mas não creiais em espíritos protetores do orgulho de raça. Ou seja, não se ligam a essa família para fazer com que aquela família esteja melhor que os outros, ou que as outras famílias. Né? Não, eles se ligam para que eles possam fazer o bem por aqueles espíritos que lhes são familiares, né? Por aqueles espíritos que estão unidos pela afeição. Nunca é porque eles pertencem a tal família, né? Porque isso é o tal do orgulho de raça. Essa raça é melhor que aquela, essa família é melhor que essa cidade é melhor que essa. Isso não existe. Eles são espíritos protetores, né? Então, para eles não importa os outros, importa é os protegidos que eles devem fazer evoluir. Questão seguinte: sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, ou são igualmente para reuniões de indivíduos em razão das causas particulares? É a resposta: os espíritos vão de preferência onde estão seus semelhantes, é óbvio. Então, se há uma reunião de indivíduos, né, e essa reunião ela tem determinado objetivo, determinado propósito, os espíritos semelhantes estão ali juntos, para o bem ou para o mal. Então, dizem, os espíritos semelhantes, eles, quando vão ao lugar onde está seus semelhantes, eles se sentem mais à vontade e se sentem mais seguros de serem ouvidos. Então, o homem atrai para si espíritos em razão das suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Então, uma sociedade, né? Uma família, que toda ela está imbuída de maus valores, ela vai ter os espíritos semelhantes em volta. Né? Podemos citar um exemplo menor, né? Um bar, onde as pessoas vão para beber e para exercitar seu vício. Não são os bons espíritos que vão estar lá junto, né? Vai ser os espíritos semelhantes. Uma reunião, um culto religioso, não vão ser os maus espíritos que vão estar lá junto ajudando no culto, né? Fazendo o culto do culto. Vão ser os espíritos semelhantes. Então, sim, os espíritos eles são atraídos também por reuniões, né? 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? E a resposta é sim. As cidades, as nações, as sociedades têm os seus espíritos protetores especiais. Porque essas reuniões são reuniões coletivas, né? Que marcham com objetivo comum. E tudo que marcha com objetivo comum para o bem, tem necessidade de uma direção superior. Então, tem que ter um protetor. Então, uma casa espírita tem o espírito protetor da casa. Uma cidade tem isso. O Brasil tem o seu espírito protetor, né, que a gente chama, se refere a ele como governador espiritual aqui da Terra, né, que é Ismael. O nosso planeta tem o seu governador, né, que é Jesus Cristo. Então, sim, sempre tem um espírito protetor que é responsável por determinada aglomeração, por determinado grupo de indivíduo
que marcham em conjunto com o objetivo comum. 520. Os espíritos protetores das massas, ou seja, dessas aglomerações, são de uma natureza mais elevada que aqueles que se ligam aos indivíduos? Bom, aqui eles dizem que tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, como dos indivíduos. O que quer dizer? Se esse grupo, né, de indivíduos, ele tem um grau de adiantamento muito inferior a determinado indivíduo, o indivíduo que tem uma evolução maior terá um protetor com mais evolução. Se um grupo, né, uma cidade, por exemplo, tem um grau de adiantamento muito acima de determinado indivíduo, então aquele indivíduo não necessita de um espírito protetor tão elevado. Quem necessita é a cidade. Então não tem a ver com ser protetor de um grupo ou protetor de indivíduo, tem a ver com a evolução do conjunto das pessoas que ali estão, ou da individualidade que ele assiste. É isso que vai requerer um espírito protetor mais evoluído ou menos evoluído. 521. Certos espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Aí a resposta é: há espíritos protetores especiais e que assistem aqueles que os invocam, quando eles os julgam dignos. Então não é só invocar determinado espírito, nós temos que ser dignos, sermos auxiliados por eles. Mas que quereis vós que façam com aqueles que creem ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem nem os surdos ouvirem. Então, quando nós imaginamos, né, que certos espíritos protetores podem ajudar no progresso das artes, né, simplesmente porque alguém está envolvido com aquela determinada arte, aí nós temos um engano. Não é o fato de você se envolver com a arte que vai atrair um espírito protetor mais evoluído, né? Ou tem que se ver a evolução daquele grupo que está envolvido com aquele progresso da arte, ou tem que se ver exatamente o indivíduo especificamente, né, que nós estamos falando. Mas quando a gente se julga maior do que a gente quando a gente julga que a nossa arte, que o nosso trabalho é maior do que aí é um contrassenso nós imaginar que nós temos um espírito, né, preocupado ou ocupado de proteger o progresso daquele nosso trabalho. Tudo depende do trabalho e tudo depende do quanto nós colocamos de objetivos sérios na arte que nós realizamos. Agradecemos a companhia de todos, convidamos para na próxima semana estarmos juntos, pedindo que Jesus abençoe o lar de cada um de nós.